Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é o Diário Oficial, esse quadro de notícias aqui do Ministério dos Quadrinhos. Quadro, como eu sempre explico, né, no qual eu repercuto as notícias que, atingiram aí nesse nosso mundo relacionado aos quadrinhos na última semana. E nesse vídeo não tem como eu gravá-lo, né, não tem como eu divulgá-lo aqui, sem fazer menção a uma notícia muito triste que ocorreu essa última semana, que foi a morte do Ota, né? O Ota, o Otacílio, o Otacílio Costa da Assunção Barros, né? Ninguém lembra do nome dele assim, ele ficou conhecido como Ota, uma pessoa muito importante no nosso mercado editorial brasileiro, para a trajetória dos quadrinhos no Brasil, foi responsável durante muitos anos pela MED, mas mais que isso, né, um autor com obra própria, um editor, trabalhou com a Bonelli aqui no Brasil, a Bonelli da fase da editora Record, né? Sempre muito elogiado naquilo que fez. E no caso do Otto, eu até acabei acompanhando um pouco ele pelas redes sociais, uma pessoa com uma personalidade muito própria, assim, e realmente foi uma notícia que impactou muito. Se a gente abre aí os grupos de quadrinho, foi uma notícia que repercutiu muito e com razão, né? Dada a envergadura da pessoa que faleceu. Infelizmente, o Ota terminou a vida sem receber o devido reconhecimento pelos trabalhos que fez, né? Ele terminou a vida aí nesse contexto, lutando aí como todos nós brasileiros aí pela própria subsistência, pela vida, e sem colher muito dos frutos, né, que ele plantou, né, que ele teve nessa sua trajetória. Mas é alguém aí que deixa um legado grande no nosso contexto. Sempre que tem algum falecimento relacionado aos quadrinhos, eu sempre fico num certo dilema. Já falei isso em todos os outros diários oficiais que eu mencionei a morte de alguém. Que eu sempre fico pensando naquela coisa que tem em jornal, né? A pessoa dá notícia trágica e depois, agora o futebol. E agora nesse quadro aqui, que é um quadro de notícias, eu vou dar outras notícias, né? E fora uma, que é a próxima que eu vou dar, todas as outras se empalidecem em relação a isso. Tá? Todo o resto, embora seja legal falar, não tem a importância que é falar de uma perda tão grande como foi essa. Como eu disse, a notícia que eu vou falar agora também está nesse contexto. Que agora, dia 26 de setembro, o dia que esse vídeo está indo ao ar, nós temos também uma marca, aí, celebramos uma memória, né, que é a memória de Sérgio Bonelli. Sérgio Bonelli faleceu em 26 de setembro de 2001. Então, 10 anos do falecimento desse grande editor de quadrinhos também, no contexto italiano, criador do Zagor, criador do Mr. No, filho do grande Gianluigi Bonelli, e o Sérgio Bonelli conhecido como um dos maiores editores da Europa. Estou sempre falando de Bonelli aqui, não daria para deixar uma data dessa passar sem mencionar. Eu acabei ficando atento a isso por causa de uma matéria do blog do Tex, que o Zeca falou sobre esses 10 anos. E eu fiquei pensando, né, quem sabe aí, em algum momento a gente não faz até um vídeo especial sobre o Sérgio Bonelli, sobre o legado do Ota também, mas hoje fica essa menção aqui no Diário Oficial, que inclusive é um dos quadros do canal que acaba tendo mais repercussão, a pessoa acaba vendo mais, então fica a menção, a memória do Sérgio Bonelli e a memória do Ota, né? A memória desses dois grandes, um que faleceu 10 anos atrás, outro que faleceu essa semana, que Deus os tenha, que eles possam estar descansando em paz. Enfim, né? Bom, agora vamos ao papo, né? Às amenidades, né? Eu sempre, como eu disse, né? Algo que sempre complica pra mim, sempre mesmo. Isso não é teatro, não é nada desse tipo, não. Mas vamos lá, né? Vamos falar das amenidades. Primeira coisa, 2 recados aí do canal. A primeira é que tá rolando um sorteio do Ministério dos Quadrinhos lá no Instagram. A Editora Novo Século é uma parceira do canal aqui do Ministério. Tem um cupom da Editora Novo Século que dá 30% de desconto na loja dela, tá aí na descrição. E a Editora Novo Século tá comemorando 20 anos de existência, e com canais e influenciadores, seja do Instagram, seja de outras áreas parceiros, ela está fazendo um sorteio. No caso do Ministério dos Quadrinhos, o sorteio vai ser um livro do Venom, né? Esses livros que adaptam quadrinhos da Marvel. As regras estão todas no Instagram, vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada. É aquela coisa de curtir a página, dá uma olhada para a galera que se interessa em ler histórias de personagens Marvel fora dos quadrinhos, pode ser uma boa. E parabéns aí à Editora Novo Século. A outra coisa é que na próxima sexta-feira
nós vamos ter aqui no Ministério dos Quadrinhos uma live muito interessante. Bom, toda semana nós temos uma live no Ministério, que é a audiência pública, onde é uma resenha, que eu, Diego e Fred comentamos. Vai ter da quinta, vai ter audiência pública, mas na sexta vamos ter uma live extra, que vai ser uma entrevista com uma pessoa que é muito querida para mim, que é o professor Marcos Levi, que é bom, na entrevista vocês vão ver, mas ele tem um mestrado sobre jogos aplicados à educação. Essa live ela vai ser sobre o uso de quadrinhos, RPG e jogos de tabuleiro na sala de aula, sobre essa relação entre entretenimento e educação. O pessoal costuma às vezes pedir para eu falar um pouco sobre isso, por causa da minha experiência como professor. Bom, mais do que falar sobre a minha experiência, eu vou trazer alguém que tem um trabalho muito legal com isso e que pesquisou isso também. Então, sexta-feira, às 19h30. Vamos agora, então, para o papo sobre os anúncios essa semana, sobre as coisas que estão acontecendo. Primeira coisa, né? Nós tivemos um grande anúncio essa semana. Um anúncio que eu até estou vendo repercutir pouco, mas foi um anúncio bem bacana. Que no Brasil nós teremos o lançamento de Sherlock Holmes. Bom, peraí, Sherlock Holmes, Alessandro, tem sempre, né? Não, mas os quadrinhos de Sherlock Holmes, escritos pelo Giancarlo Berardi e desenhado pelo Giorgio Trevisan. Bom, o que é isso, né, gente? O Giancarlo Berardi é o criador de Ken Parker, né? E criador da Julia Kendall. É o Giancarlo Berardi escrevendo Sherlock Holmes, né? E com um grande mestre de quadrinhos italianos que é o Trevisan. Isso também foi uma notícia que eu peguei no blog do Tex, o anúncio aí vai sair pela Mitos Editora e, cara, é um grande ano pra galera que gosta do Berardi no Brasil. Tem material do Berardi saindo pela Grafite, Ken Parker saindo desde o início pela Mitos e agora Sherlock Holmes, aí, talvez o grande anúncio da semana. Bom, outra coisa, começou a sexta Bienal de Quadrinhos de Curitiba, um evento muito importante relacionado aos quadrinhos. Esse ano vai ser toda online, nas redes sociais da Bienal, vou deixar aí também o link para a galera que quiser acompanhar. São várias coisas acontecendo online e, bom, a gente ainda está nesse contexto de pandemia e torce para que logo isso passe, para que volte a ter esses eventos. Fico falando porque eu particularmente nunca participei de um desses grandes eventos. Fui numa Rio Comic Con, uma pequena aqui no Rio de Janeiro, mas agora que eu acabo tendo até mais vontade, veio essa pandemia terrível aí, né? E essa é uma chance da galera querer acompanhar, quem quer poder acompanhar um pouco aí a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Vai até dia 3. Eu vou deixar links aí na descrição para vocês darem uma olhada, né? Uma outra coisa, chega ao final agora a fase dos Guardiões da Galáxia, a atual fase dos Guardiões da Galáxia nos Estados Unidos, que é a fase escrita pelo Al Ewing. Ela vai ser encerrada na número 18. No Brasil já saiu um encadernado, acho que está para sair o segundo agora, já saiu. E, bom, vai se encerrar em 3 encadernados. Esperava que essa fase fosse um pouco mais longe, mas ela vai ser encerrada e não há promessas, pelo menos para o curto prazo, para esse grupo de personagens. Já foi escrito aí pelo Bendis, foi escrito também pelo Gary Duggan, pelo Al Ewing, pelo Donny Cates, mas parece que nenhum desses autores conseguiu fazer uma fase um pouco à altura daquela dupla DNA, né? Do Dan Abnett e do Ed Lanning. Vamos ver, né? A fase do Ewing eu não li ainda. Estou com o primeiro volume aqui em casa, logo vou ler e vai ter resenha. Duas últimas notícias, e depois vamos falar um pouquinho das pré-vendas. Primeiro que nós vamos ter um crossover entre a Liga da Justiça e a Legião dos Super-Heróis. Um crossover escrito pelo Bendis, vai sair nos Estados Unidos ainda. O Bendis assume a Liga da Justiça nos Estados Unidos, a gente não chegou nessa fase no Brasil ainda. E vai sair no anual da Liga da Justiça. Eu gosto bastante da Legião. Tem histórias recentes da Legião que saíram na mensal do Superman aqui no Brasil que eu ainda não li. Mas é a próxima mensal que eu vou colocar em dia, então logo vai ter papo sobre isso no canal também. E uma última notícia, a galera deve lembrar, já falei aqui 2 vezes no Diário Oficial, do lançamento de Storm, série do Don Lawrence. Uma série holandesa de quadrinhos, fez certo sucesso aqui no Brasil, saíram algumas edições. E agora ela volta, né, num encadernado, cada volume brasileiro tem 4 álbuns originais. E num trabalho muito bacana da editora Tundra. Isso
pelo Catarse. E essa é a última semana desse Catarse. Esse Catarse está chegando ao fim. E a galera que quiser apoiar tem a chance. Eu vou deixar o link aí na descrição também. Por último, mas não, agora terminando as notícias, vamos para as pré-vendas. Vamos lá, né? Tem algumas pré-vendas interessantes. A primeira é De Mar a Mar, a Descoberta do Pacífico. Quadrinho argentino aí da Comic Zone. Quadrinho do Henrique Breccia. O Henrique Breccia, recentemente eu li dele, que saiu pela editora Trem Fantasma, Elcio Neiro. Grande quadrinho, inclusive essa leitura do quadrinho da Trem Fantasma me deixou até mais pilhado aí, mais empolgado para essa leitura do que vai vir pela Comic Zone aí. Grande momento dos quadrinhos argentinos no Brasil. Também entraram em pré-venda, né, 2 quadrinhos do Death Back Death. Falei desses anúncios aqui já em outro diário oficial. O Death Back Death é o autor de meu amigo Damer, e vão sair 2 quadrinhos dele, um pela Veneta e um pela Dark Side. Os 2 estão em pré-vendas. Eu Lixeiro, que fala sobre, inclusive tem um quê de autobiográfico, ele trabalhou como lixeiro, fala um pouco sobre essa experiência. O quadrinho, pelo visto, é ficcional, mas com a base na biografia dele. E Kent State, que é um quadrinho elogiadíssimo. Os 2 estão em pré-venda, os links vão estar na descrição, né? Também da Dark Side tá Escuridão, do David Small, tá aí o link da pré-venda também. A Menina do Outro Lado, o mangá segue aí firme e forte. E um outro mangá, esse até fiquei interessado, mas manjo muito pouco, inclusive se a galera conhecer, se soubesse é legal, é Tower of God, o volume 1 tá em pré-venda também. E por último, mas como eu costumo dizer, não menos importante, Homem-Aranha, edição definitiva, volume 6. Essa edição definitiva do Homem-Aranha, que replica desde o início, em ordem cronológica, as histórias do Homem-Aranha. Já, bom, agora, já no 6º volume, já estamos aí na década de 70, começando na década de 60, já estamos chegando na década de 70, que a pouco tá chegando na morte da Gwen Stacy, que acho que não tá nesse volume ainda, salvo engano, no próximo. Gente, é uma baita coleção, né? Imagina terminar os anos 70, chegar nos anos 80 do Aranha, tudo arrumadinho. Eu já falei que é a coleção que eu sempre sonhei, né? Então, minha gente, é isso. São essas as notícias. Como eu disse, né, todas elas empalidecem frente a memória aí do Ota, que faleceu agora, e também a memória do Sérgio Bonelli, 10 anos já falecido. Enfim, minha gente, é isso, né? Desejo também, acabei esquecendo no início lá, desejo aí a família do Ota, meus sentimentos. Imagino como é que é terrível para vocês, porque eu já disse isso num vídeo aqui, a gente perde uma pessoa que a gente admira, um grande profissional, alguém que deixou um legado cultural, mas a família está perdendo aí um ente querido muito próximo, né? Os amigos estão perdendo uma pessoa de quem gostam muito, então meus sentimentos a todos. Enfim, minha gente, é isso, perdão aí, tá um pouco mais desencontrado nesse diário oficial, mas eu realmente fico um pouco descompensado quando nesse contexto eu falo desse tipo de notícia, né? Enfim, minha gente, é isso, valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.